Fala galera, boa noite, tudo na paz? Bom, mais um Fala Dedê, estamos aí na área. Queria hoje partilhar uma coisa com vocês, né? E vou usar a Bíblia como norte, né? Poxa, a Bíblia lá em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tem outras traduções que diz que é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui está explicando claramente para mim que quando eu temo as coisas que o Senhor diz que é para temer, que são ruins para mim, que não dão caminhos de vida, mas caminhos de morte, ele está dizendo que eu tenho que temer. Eu sou sábio quando eu concordo, quando eu obedeço o que ele fala para não fazer, né? Um exemplo, poxa, tem uma cobra dentro de um cesto. O pai fala assim: filho, não bota a mão ali dentro desse cesto, senão a cobra vai te picar. Então, a criança ter temor de ter uma cobra ali e ser picada e morrer, porque o pai lhe ensinou isso e está lhe orientando a isso a torna sábia. Agora, então, é óbvio que eu estou falando aqui para vocês, mas isso é para quem crê na Bíblia, quem crê no Deus da Bíblia, né? O Deus que usou homens para escrever a sua vontade, as suas direções, o seu plano de salvação redigido aqui, né? Então, esse é o temor. E aí, mediante a isso, eu vou falar de um assunto que é esse daqui, que é um assunto muito sério. Eu estava fazendo sauna com meus filhos na quinta-feira passada e eu comentei com eles o tal dos haters, né? Não sei se pronuncia assim, essa que é a verdade, pessoal. Eu sei que são aquelas pessoas que falam mal, que denigrem outras pessoas que estão fazendo qualquer tipo de trabalho, né? Eu vou dar um exemplo que é uma pessoa que ela quer imitar alguma coisa, quer imitar o Michael Jackson, o Elvis Presley. Aí vem a pessoa aqui e começa a falar que ela é charlatã, que ela está imitando e querendo atingir, ferir, não é só sua imagem, mas a sua alma, para que ele acredite que ele não é um artista. Todo cover é um artista. Vocês sabem que existem alguns artistas que eu não me agrada a obra deles. Nas letras eles cultuam, falando de música, né? Nas letras eles cultuam coisas que a Bíblia diz para não cultuar, dão honra para que não é para dar honra, né? Ao contrário. Mas tirando essa parte daquilo que eu concebo como bom, como eu li no início, como uma coisa tola, que não é sábia, porque fala de coisas que Deus abomina, né? Mas tirando isso, tirando essa parte, qualquer pessoa que se desprende para trabalhar, para desenvolver um trabalho, ela trabalha, tem tempo. Muitas vezes é na ignorância, muitas vezes é no seu pouco conhecimento, que está querendo ter sucesso no seu trabalho. E na hora que eu falei isso para meus filhos falaram assim: mas eles têm a sua função. Às vezes eles acabam até alavanca comercialmente muitas pessoas, né? E eu digo isso porque uma vez eu vi, não me lembro agora qual foi o artista que falou a respeito disso, né? Agora eu não estou lembrado. Que é um cara fora de série, uma voz fora de série. Mas eu cheguei para o meu filho e falei assim: mas filho, eu não estou falando de estratégias que muitos até usam para se projetarem, para se lançarem. Muitos fazem até umas coisas às vezes esdrúxulas, que vai contra a sociedade para chocar, para chamar a atenção. Mas eu não estou falando disso. Quando eu citei isso, eu falei que são de pessoas maléficas. Quando eu quero derrubar alguém, eu posso não aprovar. Repito,
Eu posso não aprovar, falando de arte, por exemplo, de cantores, pessoas que eu... Mas eu não vou querer nunca ferir aquela alma. Eu não quero ser precursor de uma ferida na alma dessa pessoa. Ao contrário, eu quero dizer para ela que é o seguinte: ela pode, dos dons e talentos dela, ser usado de forma para edificar a nós. Eu costumo dizer isso. Eu tenho 2 filhos que são artistas e na verdade eu falo isso para eles: o dom que Deus deu para vocês não é para vocês, é para a humanidade. Me deixa muito triste quando eu escuto falar de um Basquiat e que a pessoa sabia quando ele pintava que estava com cocaína e sabia quando pintava quando ele estava com heroína. Novo morreu. Quantos artistas plásticos, depressão, angústia. E aqui, ó, e ele não conhece a verdade, porque a verdade liberta. E se detonaram. Olha só, falando de álcool, drogas, prostituição. Por isso que eu falei para vocês, eu não estou aqui com discurso para julgar os comportamentos e o que eles desenvolvem. Como falar de Freddie Mercury, Janis Joplin, Jimi Hendrix, meu Deus, como Elvis Presley. Mas a verdade é que o álcool, droga lícita, as drogas ilícitas, a prostituição realmente destruíram esses dons e talentos que é para a humanidade, que é para nós. Então, na verdade, aqui eu estou falando que mesmo esses, ou qualquer um, a palavra de Deus diz assim, que eu recebi uma ordem de abençoar e não posso revogar. Eu, como uma pessoa que teme a Deus e ama a Deus, eu não fui instituído para amaldiçoar ninguém, mas para abençoar, para dizer para aquele que se arrepende. Se tu está no caminho errado, identificou que você não está no temor do Senhor, você está fazendo coisas que Deus diz para você temer, que vai te levar para a morte, fala para você se arrepende, ou seja, larga isso, tenha nojo disso e tome outro rumo. É isso que eu quero falar aqui hoje. E aí vem uma parte aqui que está ligada a essa coisa de hater, essa coisa do diabo, que é uma função que o diabo tem, dividir, separar. Quando Cristo veio para dividir, separar, é para aqueles que não são dele e os que são dele. Os que não são dele para separar. Mas o diabo, ele veio para separar todos. Principalmente quando ele me faz fazer coisas que Deus diz para eu temer e não fazer, porque teria uma grande penalização. Então, quando eu acredito em Deus, isso eu estou mostrando que eu temo o que ele fala, não é o que o homem fala. E aí vocês veem que tremendo, que amanhã é o dia do Shabat, e o Shema Israel, ele diz: ama teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Faze tudo como ele te manda. Em primeiro lugar, tu tem que amar a Deus. E o que é amar a Deus? Temer a Deus. O que é? Vou te falar de forma simples. É obedecer. É acreditar que quando ele diz, se fizer isso, vai morrer, vai morrer. Se ele falar, não faça isso, você vai morrer, vai morrer. Agora ele diz, vai nesse caminho, meu filho. Vai, que aí é caminho de vida. Aí é caminho de prosperidade. Eu sou contigo, eu vou te proteger. Eu te guardo. Vai. É só isso que ele está falando. Ele não está disputando o amor do filho, o amor do pai, o amor da mãe. Não está nada disso. Ele só está querendo dizer o seguinte: quem sabe da verdade, que sabe que é o melhor para você, sou eu. É o que Deus está falando. Sou eu. E eu deixei aqui escrito para você. Basta você ler e tomar conhecimento. E aí, conforme eu vou lendo, eu vou compreendendo esse amor, esse zelo. Quando eu compreendo a minha natureza caída, pecaminosa, aqui, ó, intelectualmente eu começo a ter nojo e raiva do caminho que eu vivo. E aí gera um arrependimento que trata aqui. Aí eu abro o coração e o Senhor vem e me cura e remove e me coloca o coração dele. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, ele diz aqui, são loucura
para os homens naturais. Tem várias passagens aqui, lembrei de um salmo agora lindo, que é o 62, que ele coloca claramente que Deus é o nosso protetor, só nele eu tenho que confiar, não é na força do meu braço, não é em homens, não é em armas, não é em pessoas, não é em presidentes. Ele diz que é até pecado eu colocar minha confiança no homem. E quando ele fala isso, ele não está dizendo que não tenha risco até de perder sua vida, mas aquele que perder sua vida por Cristo, ganhá-la-á. É muito profundo, mas libertador. E aí olha só a palavra que está escrita em Provérbios 6, vou ler do 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olha, pessoal, olha o que eu falei, o temor do Senhor. Se ele está dizendo uma coisa, ele aqui está dizendo 6 coisas eu odeio. Mas olha só, a 7ª, é pior do que odiar, eu abomino. É isso que ele está falando. Aí vamos ver quais são essas coisas. Aí ele fala, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, tudo isso ele odeia. O coração que maquina pensamentos perversos, o coração que maquina, só em maquinar. Olha só, pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, para fazer besteira. Olha só, a testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, pessoal? Parece simples. A 7ª, muita gente não dá conta. Ele diz, e o que semeia contenda entre os irmãos. Não é brincadeira. Isso aqui é um princípio tão forte, porque a Bíblia é para aqueles que creem. Você que está me escutando, se você crê na Bíblia, é para você. Se você não crê, está assistindo aí por algum motivo ou não, isso é um princípio. Tanto é que se você tem uma empresa e um joga o outro contra, a gente já sabe a confusão que dá. Empresas quebram por causa disso. Dentro de uma casa, pais, filhos que não têm esse conceito e um joga contra o outro, o que acontece? Divide. Tem outra passagem na Bíblia que diz assim, casa dividida não prospera. Ou seja, a unidade é a coisa mais importante que tem para um grupo, uma família, um local de trabalho, uma igreja, uma congregação, ela prosperar. É a unidade. O amor, ele vem na unidade, vem quando eu corrijo, quando eu chamo e falo, quando a pessoa está pecando e vai morrer por causa do pecado dela, mas eu não me torno omisso e oriento com amor, larga isso, para, tu vai morrer. E aí tem vários ensinamentos, que aí é como eu falei em um momento aqui agora, né? É uma loucura as coisas que Deus manda fazer para esse mundo. Aí não te dão uma tapa, você dá outra face. Se te pedem um casaco, tu dá a túnica toda, dá a roupa toda. Se pede para andar 1 quilômetro, poxa, anda 2. Ou seja, é uma loucura as coisas de Deus para esse mundo. Para esse mundo. É tudo diferente. É tudo diferente aqui. Enquanto a gente acha que a pessoa tinha que reagir, bate nele, resolve, mata, esfola, poxa, não sei o que. A palavra fala outras coisas, recebe afronta. Ela tem várias passagens aqui. E que as pessoas ficam loucos. Não entendem nem por quê. Meu Deus. Aí dizem que a pessoa é covarde, medrosa, passiva. E ela pode ser isso tudo. Mas tem atitudes que o Senhor manda tomar que o mundo interpreta assim, interpreta como um louco. Essa que é a verdade, né? Então eu quero chamar atenção para isso, quando eu falei dos haters, quando eu falei de pessoas que têm intenção de prejudicar o outro, prejudicar a família, prejudicar um trabalho.
esse dolo dentro do coração. E aí é que está o negócio. Tem muito disso, muito, sabe? Tenho certeza que tem pessoas que vão me escutar que devem até se identificar. E a palavra tem essa função, Hebreus 4 diz, é uma espada de dois gumes. Ele entra agora, quando tu escuta essa palavra, ela vem discernir o que é carnal, o que é do diabo e o que é de Deus. Porque a função é essa, é para matar a carne, o que não é de Deus, para que o Espírito vivifique, para eu me arrependa e tome outro rumo. E essa é a função aqui dessa troca de mensagem. É ter você, me avaliando, pedindo a Deus para esquadrinhar meu coração e ver se tem algum caminho desse para remover. Não é brincadeira, porque senão quem morre sou eu. Já viu aquela história que toma veneno para matar os outros? É isso aqui, ó. Agora, olha a outra palavra aqui que eu estou acabando. Salmos 120, no 3 diz assim: que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? No 2, vou ler o 2 antes. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Essa aqui, ó, mentirosa e enganadora, tá ligada lá com o que Deus abomina. E aí ele fala assim: que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Quantas pessoas fazem fofoca por dinheiro? Quantas pessoas passam trote para os outros? Eu já tive uma fase da minha vida, 32 anos atrás, que eu era ameaçado de morte. E as pessoas passavam trotes para mim. Olha só, de um passado que eu tinha, né? Tem mais de 32 anos atrás. Então, quer dizer, e aqui, qual é a atitude dessa pessoa? Quem faz essa perversidade? Ele está falando aqui, o que tu vai ganhar com isso? Será que essa pessoa ganhou 100 reais, 500 reais, 1.000 reais? Quantos se vendem para prejudicar, para caluniar? Isso aqui, ele diz assim, ó, olha o juízo que vem para os caluniadores, para aqueles que têm a função de defamar. Por isso que eu estou falando. Eu falei para meus filhos, não, filhos, vocês não estão entendendo, eu não estou pensando em negócio, e que eles têm até uma função. Pode ter, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que a vontade de falar para esses, poxa, agora está me escutando? Reconhece, se arrepende e sai disso, porque o juízo vem forte. Olha o que diz no 4, flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. Isso é um juízo de Deus que vem sobre a vida desses. Meu Deus, juízo rápido, juízo terrível. Nem imagino, nem quero imaginar. Eu só quero ficar no Salmo 122. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos. A minha alma, livra ela, porque os meus lábios podem condenar minha alma. Os lábios mentirosos e enganadores dos outros podem condenar minha alma quando eu reajo de forma que Deus não quer. É incrível, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o homem iracundo, aquele que gosta de briga o tempo todo, aquele que sai e arruma confusão. Você sabe que tem pessoas que nós temos que evitar de ter contato. Por quê? Porque ainda que eu tenha toda a razão, mas aquela pessoa, ela solta tanta coisa que ela me faz acabar pecando. Por isso que olha só que coisa linda, se te baterem numa face, não perca a sua salvação. Não perca a sua salvação. Sabe por quê? Se te caluniarem, se te agredirem, meu Deus, vai parecer que tu é covarde, tu é passivo. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Às vezes no meio da família. Às vezes tem situações de família, de trabalho, que tem pessoas que eu tenho que evitar. Por quê? Porque ela está em pecado, ela está iracunda, ela está odiosa, está cuspindo mentira, está tentando bagunçar o local todo, jogar um contra o outro, e isso pode fazer eu cair.
eu querer estabelecer a justiça, eu acabar revidando. Eu já vi homens de Deus falar assim, não, na minha cara, se bater aqui, vai levar de volta. Sabia? Eu já escutei homens falando isso, de Deus. Não, tudo bem, a misericórdia do Senhor dura para sempre, a minha não. Olha só, já tive um tempo que eu pensava assim, eu não compreendia isso. E sabe onde é que respalda isso que eu estou falando? Está aqui, Romanos 12, 19. Olha que coisa linda. Não vos vingueis a vós mesmo. Amados, quer dizer, vou ler de novo melhor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então eu posso dar lugar à ira, eu posso ficar irado, porque está escrito 2 pontos. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E vocês sabem, eu tenho 59 anos e já passei por muitas coisas na vida. Eu tenho um histórico de meu passado, como eu falei, de 32 anos atrás, de droga, de álcool, de prostituição, de um montão de coisa ruim, do inferno. Essa é que é a verdade, né? E quando eu escuto isso daqui, quando eu leio isso, olha o que eu falei no início. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que ele diz, ele está dizendo, não vos vingueis a vós mesmo. Pô, você pode ser apóstolo, você pode ser pai, você pode ser quem for, mas quando tu fala que se bater aqui não dou a outra, vou revidar, medita nesta palavra. Eu não estou nem julgando ninguém. Já pensou se eu, de dentro eu reajo e aí faço isso? Já pensou? Eu não estou falando de uma situação de um policial que o outro aponta a arma, ele vai fazer o quê? Ele tem que estabelecer a paz, a ordem, poxa, debelando aquela situação. Tem gente ainda que tem, porque a palavra de Deus fala no Salmo, ele diz, no Salmo tem vários salmos que falam disso, tem várias passagens que falam, eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem Israel, eu abençoarei os que abençoarem Israel. Como ele falou também a Abraão, olha só Abraão, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, quem te abençoar, eu vou abençoar. Isso foi Deus falando para Abraão. Eu sou filho de Abraão. Aqueles que são filhos de Abraão, esse decreto está sobre a vida desse. E aí está aqui ele falando, não vos vingueis. Outro decreto que está sobre o filho de Abraão. Está aqui, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. E aí encerro agora com vocês aqui, só para ler rápido, só para ratificar isso tudo, fica com essa palavra. Salmo 62 diz assim, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Ele diz que as riquezas serão testemunhas no dia de juízo. Elas mesmas chegarão e falarão, diante do juízo, diante de Deus, elas vão dizer, ele me tinha e aquele necessitado teu filho, ele não ajudou. Está aqui, A salvação não vem do bilionário, não vem do rico, não vem do forte, não vem do valente, não vem de nada disso, não vem de nada disso. E eu não vou nem ler mais nada, eu lembrei agora que meu irmão me mandou um vídeo de um cara, do Olavo, e eu achei bacana pra caramba, porque ele falou o seguinte, eu agora encerro falando isso, nada importa, todos nós estamos indo em direção, ele falou uma coisa, eu falo outra, ao Senhor. Nós estamos indo em direção ao Senhor. E nessa caminhada, a morte, a nossa inimiga, quer nos tragar. Mas aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então a palavra, o que importa, olha, minhas atitudes, minhas justiças próprias, meus pensamentos, meus erros, meus acertos, foi tudo trapo de imundície.
Essa é que é a verdade. O foco, a diferença é uma. É ter Yeshua HaMashiach como único e suficiente Salvador. É nesse que eu confio e que eu espero a minha salvação. Tamo junto, galera. Espero que tenha edificado a tua vida. Um beijo no teu coração. Fala, Dedê.